Ai, Bom dia, de novo, agora bom gravando. dia. Bom dia, Atom, deitadão aí, Atom, hein? Bom Bom demais dia. essa aí, rapaz. Claramente. Vida boa, amigo. Bom dia, senhor É, Will. bom dia. Nós vamos falar hoje da lei dos senos. Que abre assim ou já? Da lei dos senos e lei dos cossenos, tá? É mais uma ferramenta para resolver problemas, só que diferente. Cala! Calma aí. Ativei já o teu som. Diferente dos últimos que a gente tem visto, ele pode ser usado em qualquer triângulo, né? A gente já não fica mais preso a só triângulo retângulo, né? Todos os problemas que a gente viu até o momento era só triângulo retângulo, tanto relações métricas era no triângulo retângulo, como as relações trigonométricas eram no triângulo retângulo. Só que as leis dos senos e do cossenos, né? Elas já podem ser utilizadas em qualquer triângulo, tá? Por isso que é interessante saber o que é seno e cosseno primeiro, né? Por isso que a gente viu as razões trigonométricas para poder trabalhar, né, em cima disso, porque você precisa saber o que é seno e cosseno, né? O que é seno? O seno é o cateto oposto à hipotenusa, ok. Só que o seno, ele é constante, né? Ele tem aquele mesmo valor. O seno de 60, ele é sempre raiz de 3 sobre 2, ele não muda. Né? O cosseno de 45 é sempre raiz de 2 sobre 2, não muda. Então, compreendendo isso, claro, eles, assim, para chegar nesse valor, eles utilizaram o triângulo retângulo, só que isso vale para qualquer triângulo. Se eu estiver trabalhando com a lei dos senos, que a gente vai ver agora, e lei dos cossenos, né? Então, vamos lá. Mais uma aula. Lei dos senos, só deixa aqui a porta. Escritório. Bom, a lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo, tá? Então é isso, é só isso. Lei dos senos é a relação que determina que o lado em relação ao ângulo que está oposto a ele, por isso que é seno, né? Por isso que é seno, ele é proporcional. Você vai causar um pouquinho de confusão lá no cosseno, mas a gente já vai matar a dúvida, porque no cosseno a gente aprende que é adjacente, só que na lei dos cossenos a gente também trabalha com o oposto, mas não tem problema não. Só que na lei dos senos continua igual. Na lei dos senos é o cateto oposto ao ângulo. Se eu estiver trabalhando com o ângulo alfa, né? Vai ser oposto a esse ângulo alfa, o lado que for oposto a esse ângulo, a gente vai ver uma resolução, né? É mais isso, vai entender o que é e resolver o pepino. Bom, esse teorema demonstra que no mesmo triângulo a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante, tá? Então é isso aqui, ó. Eu tenho um triângulo qualquer, tá? Isso aqui não é retângulo. Pode ser retângulo? Pode, mas não é. Ele é um triângulo qualquer. Vale isso aqui, ó. Tá, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar o ponteiro. Vamos lá. Aqui é o ângulo A, né? Quem é que está oposto ao ângulo A? O lado Azinho, né? Bom, aqui é o ângulo B. Quem é que está oposto ao ângulo B? Bzinho. Bzinho. E aqui é o lado C. Quem é que está oposto ao ângulo C? Czinho. Czinho. Então vale essa relação aqui, ó. Se eu colocar o lado A sobre o seno de A, isso vai ser igual ao B sobre o seno de B, que vai ser igual ao C sobre o seno de C. É só isso. Então, se for um ângulo que eu saiba o seno, eu vou conseguir resolver isso aqui tranquilamente. Vai ser sempre constante, não muda, tá? Em relação a colocar aqui em cima de quem, vocês estão cientes, né? Que é o seno, é sempre o oposto, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, supondo que aqui fosse x e aqui fosse tanto, né? Tipo 30 graus. Não é isso? Não, x não. Vou colocar aqui que x era 2, aqui era 2. Então ia ficar o quê? A relação ia ficar 2 sobre o seno de 30, não é isso? Né? Não é o lado sobre o seno do ângulo oposto, né? Que está oposto a ele. Não é isso? Então, se aqui fosse 2 e aqui fosse 30, ia ficar 2 sobre 30, entendeu?
Aí você sabe quanto que é seno de 30, né? Meio. Meio, então fica 2 sobre meio. E só faz a operação. Quanto que é 2 dividido para meio? Deixa eu melhorar isso aqui. 2 dividido para meio. Quanto que é? Professor. Não? É 4, tá? Também. É 4. 2 dividido para meio é 4. Aumenta o número quando divide? Não entendi. Isso. Quando eu divido por números menores que 1 e maiores que 0, eu aumento, tá? É isso. Diante. Por exemplo, ó, é isso aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho R$ 2. Bom, eu vou dividir isso em moedas de 50 centavos, que é isso aqui. É R$ 2 dividido para o meio, né? Metade não é 50, 0,5, né? Sim. Então daria quantas moedas? 4. Então, entendeu, ó? Entendeu? É. É isso. Justo, É só é isso. justo. É Entendeu, justo, ó? né? Para mim dividir com fração, pessoal, tem que lembrar, tá? Ó, divisão de fração pega a primeira fração, ó, é 2 sobre meio, né? Então, o que que a gente imagina? Que a primeira fração, como não tem nada embaixo, que é o 2, ela pode ser escrita como 2 sobre 1, né? Não é isso? Pode ser. O 2 é escrito como 2 sobre 1, porque não tem nada embaixo, né? Então, a primeira fração, você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, ó, se a segunda é 1 sobre 2, o inverso dela é 2 sobre 2 sobre 1. 1. Pronto. Fica 2 vezes 2, que dá 4, e 1 vezes 1, que dá 1. 4 sobre 1, que dá 4, 4. entendeu? Então, 2 para meio é 4. É outra coisa que a gente tem que fixar agora. Não pode vacilar com isso não, tá? Entendeu? Vocês já viram essas operações com frações? Já. É para ter Já, visto, né? Serafim. Ok. Então, é isso aí, tá? A gente vai praticando ao longo do conteúdo. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, ó, quer que calcule o valor de x no triângulo abaixo, né? Então, claro, sempre vai ter um problema, não vai ficar moleza como é isso aqui, não. Ó. Eu quero calcular o valor de x. Bom, para me calcular isso aqui, sem chegar a um sistema, sem ter uma dificuldade maior, eu tenho que ter um lado e um ângulo, um lado e um ângulo correspondente a ele, pelo menos. É que eu tenho, né? Eu tenho, ó, Mais de 2. raiz de 2 sobre quem? Sobre o seno de quem? 60. Seno de 60, né? Ó, quem é que está oposto à raiz de 2 é o seno de 60, ok. Bom, eu quero achar o x. Então vai ser igual a x sobre quem? 45. Seno de Seno de 45. 45, entendeu? É só isso a relação, não é difícil. O Não é professor difícil. só vai ter que dar o seno. Ah, não, já tem o seno de 60 é um daqueles lá, né? É notáveis, o... você tem que saber. Aí é Não, o eu sei. esquema, né? É 30. Então vamos lá. Ó, o raiz de 2 vai ficar sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso. Raiz de 3 sobre Isso. 2. E o x vai ficar sobre o seno de 45, que é Raiz de 2 sobre 2 2. sobre 2. sobre 2. Então, ó, meio pelos extremos, ó. Agora você tem que ter bastante cuidado nisso aqui, para saber quem está dividindo quem, ó. Então vocês sempre vão colocar um traço maior do que o outro, tá? Para saber que é o raiz de 2 que está dividindo 2. Entendeu? Que é o x está dividindo raiz de 2 sobre 2, né? Entendeu? Entendeu? Ó, porque é o seguinte, ó. Se você confunde, você pode achar que é raiz de 2 sobre raiz de 3 dividido para 2 e dá diferente, tá? Não vai dar a mesma coisa, não. Então tem que ficar bastante atento a isso aí. Como é divisão de fração, para saber quem está em cima, quem está no numerador e quem está no denominador. Então, nesse caso, o numerador é o raiz de 2 e o denominador é a raiz de 3 sobre 2. O mesmo vale para o outro lado. O numerador é x e o denominador é a raiz de 2 sobre 2. Então é o seguinte, ó. Outra coisa também que vocês podem fazer, que pode facilitar, é isso aqui, ó. Se eu tenho 2 dividindo em ambos os lados, eu posso cortar, tá? Vocês sabem disso, né? Eu não tenho 2 na mesma posição? Ou Justo. eu posso cortar também. Aí facilitaria, né? Porque aí não teria uma divisão de fração. Mas aí é com vocês, tá? Eu não gosto de fazer porque vocês aprenderam mais no passo a passo, né? Então vamos pelo meio pelos extremos, ó. Vai ficar x vezes raiz de 3 sobre 2, né?
raiz de 3 sobre 2x é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, não é isso? Professor, não é melhor cortar pode cortar o 2, né? Pode cortar o 2. Ah, Pode então é melhor cortar. cortar o 2. Vocês querem que eu corte o 2? Vocês vão entender se eu cortar o 2, né? Então vamos cortar o 2 que fica uma conta mais bonita. Né? Uhum. Ó, eu posso cortar o 2, porque o 2 está fazendo a mesma coisa em ambos os lados da igualdade. Então, Pois é. ó, corto o 2 fica o quê? Fica raiz de 2 sobre raiz de 3, agora, é igual a x sobre raiz de 2. Né? E isso porque eu cortei o 2. Agora ficou melhor, né? Uhum. Isso vai gerar o quê? Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a raiz de 2 Raiz de 2 vezes vezes é raiz de 4. 2. Quanto que é a raiz de 2 vezes a raiz de 2? 2. 4. Não. É 2, tá? Quando tiver a raiz de um número multiplicado pela raiz do mesmo número, é como se cortasse a raiz, tá? Ah, tá. Achei Ó, que vamos lá. multiplicaria. Agora, de novo, aritmética básica. Seria o quê? Seria a raiz de 2 vezes a raiz de 2, não é? Não, isso daí eu Isso aqui, sabia. presta atenção. Aí, seria a raiz de 4. E quanto que é a raiz de 4? 2. Pois 2. Então não tem, né? Aí a gente só tá cortando esse passo aqui, né? é. Uhum, Vai entendi, direto. entendi. Bom, o raiz de 3 está Tá. multiplicando, passa dividindo, fica igual a 2 sobre raiz de 3. E esse seria um resultado, tá? Por que eu falo que... Por que seria um resultado? Porque não é comum ele vir desse jeito aqui, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas é porque não é comum. Geralmente, quando eu tenho a raiz no denominador, eu tenho que racionalizar isso aqui. Tá? Vocês lembram de simplificar a fração? Que eu saio dividindo pelo mesmo número até chegar na irredutível? Uhum. Isso é ao contrário. Eu vou multiplicar para assumir essa raiz aqui. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre 3. Por quê? Quando eu fizer isso, vai ficar 2 raiz de 3 em cima. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3. Aí ficaria assim a fração, tá? Geralmente ela vai vir escrita assim. Então, por isso vocês têm que saber que quando eu tiver a raiz embaixo, eu tenho que racionalizar. Bom, é muita coisinha que a gente está vendo aqui que pode ser novo para vocês em questão de operação. O foco maior da aula é entender isso aqui. As leis do seno. A lei do seno, né? Que é colocar o lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Não é isso? Pegou essa parte? É difícil compreender essa parte? É isso que a gente está estudando agora. Alguém está com dúvida nessa parte? É só nessa parte, Eu não tô é com nas dúvida, contas. professor. Diga, Eu pode tô com perguntar. Da onde surgiu primeiro? Da onde surgiu a raiz de 3 ali? Não, calma. Calma. Eu tô falando da primeira parte aqui. Não, Essa da primeira primeira parte parte, não. tem dúvida não, né? O Tenho resto dúvida é só... dela também. Fala, Dela. pergunta. Como é Sim, que pode começa? Como é que começa? Não, ó, você quer achar x, não é? Você quer achar Sim. o valor de x. Bom, pela lei dos senos, ele diz que o lado oposto, o lado sobre o ângulo oposto a esse lado, né, ó, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B e C sobre o seno de C, que foi o que a gente viu aqui, é sempre igual. Não é isso? É sempre igual. Então, quando eu tiver um triângulo desse tipo, eu vou pegar uma relação dessa, né, ó, por exemplo, seno de A e seno de B, se fosse o caso, né? A e B, seno de A e seno de B. É o que tem aqui. Eu tenho um lado e tenho dois ângulos. Então, quando eu for montar a igualdade para achar o valor de x, vocês sabem que quando eu faço isso aqui, eu consigo descobrir o valor de x, né? Eu tenho uma equação e quero achar a variável. Então, para mim verificar esse resultado, o que eu faço? Bom, eu tenho raiz de 2, que é um valor, né? É um valor feio, mas é um valor, né? Média raiz de 2. E eu tenho um ângulo de 60 que está oposto a ele, não tenho? Então, isso me garante que raiz de 2 sobre 160 vai ser a razão de todas as situações dentro desse triângulo. Né? Se eu tivesse um y aqui e um ângulo A, raiz de 2 sobre seno de 60 seria igual a y sobre o seno de A também. E raiz de 2 sobre seno de 60 seria igual a x sobre o seno de 45, porque é o que garante a situação da lei dos senos. Então, beleza, eu já tenho essa relação, ela me deu, né? Que tem os valores deles, eu sei.
Mas eu quero achar x. X eu não sei o valor. Só que eu sei que ele está oposto ao ângulo de 45. Então, esse valorzinho que é a constante, ele vai ser igual a x sobre seno de 45. Ponto. É isso que está dizendo a lei dos senos, né? O lado sobre o ângulo oposto a esse lado é sempre igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto a esse outro lado. Sempre. Então, foi isso que a gente fez. Montou a igualdade. Tranquilo aí, João Atom? Sim. Beleza. Nas operações, cara, nas operações a gente tem que matar de uma maneira, não sei, tem que ser um extra aula. Por quê? Porque não é pra gente ver isso no momento. A gente tá vendo, então a gente atrapalha um pouquinho o conteúdo. A não ser que eu faça um revisãozão desses conteúdos que é coisa de fundamental, mas não tem problema não. Mas vamos lá, ó. Vocês têm que me acompanhar e entender o que está acontecendo, ó. Então, ok. Eu sei quem é o seno de 60, cara. O seno de 60 eu tenho que saber quem é, porque ele é um ângulo notável. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, dessa primeira situação, eu vou ter raiz de 2 dividido para raiz de 3 sobre a raiz de 2, não é isso? Não é isso o seno de 60? Hein? Sim. Ok. Vou pegar a borracha aqui, para que eu não apague nada. Beleza. Coloquei a primeira igualdade. Na segunda igualdade, eu quero saber quem é x, só que eu sei quem é o seno de 45, né? Dos ângulos notáveis, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, não é isso? Sim. Ok, montei a minha equação. Beleza. Quero achar quem é o x. Bom, tem uma situação da matemática que diz que se um número está fazendo a mesma coisa nos dois lados da igualdade, eu posso cancelar ele. Cortar. Cortar. Então, ó, eu não tenho 2 dividindo aqui e o 2 dividindo aqui na mesma posição. Então eu cortei. Simplificou, né? E isso, cortando 2, virou isso aqui, virou essa operação. Ela é feia, mas não é para ser difícil de entender. Raiz de 2 sobre raiz de 3, porque eu cortei o 2, é igual a x sobre raiz de 2. Até aqui tranquilo? Sim. Era Certo. só Sim. nisso mesmo que eu tava com dúvida. Assim. Aí faz meio pelos extremos, né? Fica raiz de 3 vezes x, que é raiz de 3x, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2 aqui, né? A gente descobriu que dá 2 porque mata, né? A raiz. Ok. O raiz de 3... Agora é só equação. É lá do sexto ano. O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo, e o único probleminha que a gente encontra é que as soluções geralmente não vêm com a raiz embaixo. Então eu tenho que racionalizar, né? Eu multiplico por raiz de 3 vezes a raiz de 3. Por quê? Porque aí eu tiro a raiz de baixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. 2 vezes a raiz de 3 é 2 raiz de 3. Pronto, tá aqui o resultado. Aí foi o que eu falei para vocês do exemplo, né? É igual simplificar uma fração. Se eu dividir tanto em cima quanto embaixo, eu vou ter a mesma fração. É a mesma coisa que a multiplicação. Se eu multiplicar pelo mesmo valor tanto em cima quanto embaixo, não vai mudar o valor da fração. Só que eu vou deixar ela mais bonita, eu acho, né? Que eles querem que chame, ache bonita, porque eu não tenho a raiz quadrada no denominador. Mas isso aqui é só aritmética. O conteúdo é montar essa equação. Tá tranquilo montar essa equação? Sim. Tranquilo, é Vamos, praticamente a mesma coisa de encontrar o cateto oposto, o cateto adjacente, então tá tranquilo. É porque aqui É a quase a mesma gente, coisa, né? é porque aqui a gente fica fechado aliás, aqui a gente fica aberto. Porque aqui eu posso jogar a lei do seno em qualquer triângulo. Se tiver um triângulo lá. Porque quando você tá lá no seno cosseno, só o seno e só o cosseno, você só pode fazer isso no triângulo retângulo, né? Agora aqui Sim. não. Não é Utilizando triângulo retângulo. utilizando a lei do seno, eu posso trabalhar em qualquer triângulo. Vamos lá, vamos calcular x agora. X agora, vamos ver o x. Eu quero saber o valor de x. Aí tem um jeito até mais fácil aqui, ó. Não, tem não. Eu ia falar besteira. Tá aqui. Ok. Faltou um dado aqui. Faltou um dado. Faltou o ângulo ali no B.
Faltou um Ou do ângulo aqui C. no B. Que eu não resolvo sem um ângulo. Coloca qualquer ali, o 30, por exemplo. Vou botar o 30. Faltou aqui nesse desenho 30. Pronto, o 30. Podia ser aqui ou não sei. Vocês decidem. Aqui tá bom, né? Tá ótimo, professor. Então vamos lá. Vamos calcular. Então eu quero achar o x. E tenho, em relação ao ângulo oposto, em relação ao ângulo oposto ao ângulo, tem um 10. Então tem um dado. Então, ó, esse 10 sobre o seno de 30 é igual ao x sobre o seno de... Não é isso? 60. Seno de Isso. 60, ó. O 10 está oposto ao de 30 e o x está oposto ao de 60. Tranquilo? Tranquilo. Dá pra calcular, João Vitor, ó, o ângulo lá de cima. Eu que vacilei. Como que dá pra calcular? A gente já verifica isso aí, tá? Agora a gente já deu nome aos bois. Não tem problema não, né? Eu só queria achar o x, não despachar o 6, mas depois a gente refaz com outro ângulo aqui. Beleza. Meio pelos extremos. Ah, não. Vamos dizer. Quem que é o seno de 30? Meio. É meio. E quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Aí 3 sobre 2, né? Aí como eu tenho 2 aqui embaixo, eu posso cortar. Então isso vai virar o quê? 1 vezes x, X. x, 10 vezes a raiz de 3, 10 raiz de 10 3. raiz de 3. Pronto. Essa Acabou. ficou mais bonitinha, né? Yes. Então o valor de x é 10 raiz de 3. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, em relação a montar, o negócio é montar. Se entendeu como montar, e a matemática a gente tem que relembrar como funcionam as operações. Divisão por fração, meio pelos extremos. Meio pelos extremos a gente já tá vendo já há algum tempo, né? Já desde semelhança de triângulo a gente já vê meio pelos extremos. Então é só quando aparecer esses números feios aqui, que é um número esquisito mesmo, realmente, esse raiz de 3 sobre 2, mas é o que a gente tem, né? Agora, vamos só para a gente ver... João Vitor, como é que acha esse ângulo de cima aqui, ó? Eu vou fazer de novo. É bom que a gente deu mais um exemplo. É porque eu posso achar tanto um lado pela lei do seno, como o seno de um ângulo também. Entendeu? Eu não tô preso a isso não, ó. Deixa eu duplicar aqui. Ok. Ó, aqui o exemplo, ele queria que você batesse cabeça 2 vezes. Né? Deus me livre. Ah, cara, era para apagar isso aqui. Agora não quer apagar. Ai, ai. Deixa eu fechar aqui de novo. Agora não vai. Beleza. Agora ferrou. Vai ficar esse negócio aparecendo aqui em qualquer situação. Vacilo. Mas o que, ó? Finge que isso aqui não existe, tá? Vou ver se dá pra mudar a cor da caneta. Ponteiro, a cor da tinta. Eu vou fazer de azul. Ok. Finge que isso aqui não existe, que é do outro slide. Então, ó. Isso aqui também não existe, não. Então, vamos lá. Quando ele tiver esse problema aqui, ele vai te dar... Ele te deu esse triângulo. Só que, a priori, não dá para resolver. Por quê? Porque o lado que eu tenho, que é o de 10, não tem o valor do ângulo dele. Né? Deixa eu ver. Não dá não. Realmente não dá não. Eu tinha que ter pelo menos um lado, outro lado aqui. Deixa eu ver. Ó, 10 sobre... Não, dá não, dá não. Foi mal. Dá não. Vou ver se dá, mas acho que não dá não. Vamos resolver o pepino agora. Vou dar uma 15 aqui, ó. Que bom que não foi pra frente. Ó, 3 ilhas, A, B e C. Agora é um probleminha, né? Que nem sempre vai vir assim, né? Calcule X. Vai vir com um problema e tem que interpretar. Mas diz o seguinte: que 3 ilhas, A, B e C, aparecem no mapa com escala de 1 em 10.000, né? Vocês sabem ler escala, né? Lá da geografia. A gente viu isso em 2019. Tá, ó. 1 centímetro, pessoal,
vale 10 mil centímetros aqui nesse caso, tá? É essa a escala aqui. Ok. Como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a distância da ilha A e B. Aí ele diz que o mapa está aqui. E que temos que o ângulo que forma entre A e C, né? A e B, A e C, é 105 graus. E o ângulo que forma entre A e B e C é 30 graus. Tá aqui o triângulo. É só para dizer que o triângulo é esse. Bom, ele quer saber A e B. Distância de A para B. Como é que a gente calcula aqui? 12 sobre seno de 30. Certo, 12 sobre 130 tá ótimo. É o valor que você tem, né? Senhora, 12 sobre seno de 30 É igual ao quê? a x sobre... seno de 105. É sobre 105? Não, que não é o oposto. O oposto é esse ângulo C. Eu tenho esse ângulo C? Não. Eu Vai tenho, ficar. cara. Cadê? Eu não tenho esse ângulo C, não. Qual que Não, deve tô ser? vendo o ângulo C, viu? Não vi o ângulo C. Tá aqui, tem que ser esse Eu ângulo acho C. que 45 sobre seno de... Não, pera. X sobre seno de 45, se eu não tiver errado. Isso, exatamente, ó. Lembra que eu falei ontem que tinha que perceber que na soma dos triângulos, a soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180? Então, se aqui é 30, então. aqui é Eu achei que 105. aquilo. Eu até fiquei em dúvida sobre isso, professor. Até ia perguntar pro senhor agora que eu tava pensando nisso, só que eu achei que só se adequava ao triângulo retângulo. Não sabia que em outros Não, não, também. é qualquer triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer Então tá triângulo é bom. 180. Não Não sabia. muda, não. Só E eu que era só falei isso pra... triângulo. Não, eu É falei isso porque para no triângulo vocês. retângulo, é porque Lá o no. triângulo retângulo já tem o 90 graus garantido, né? Aí eu pensei, Aí tem deve a ser uma 40. regra É, sim, específica só sim. pra ele. Não. É porque A quando tem vida nem 90. sempre é um morango. É, mas é isso aí. Eu falei para vocês. Na primeira aula, eu ainda falei a fórmula, Foi né? Que é verdade. a soma dos ângulos em seu Aham. número de lados Uhum. vezes 180, né? Isso Tá aqui. certo. Se for 5, ó. Se for um cara que tenha 5 lados, só logo 5 aqui. Vai ficar 5 menos 2 vezes 180, aí tu acha o valor do. Entendeu? Mas, ó, do triângulo. Caralho, peraí. Ah, meu Deus. Ai. Pois é. Qualquer triângulo é isso. Então, se aqui mede 105, aqui mede 30, para dar 180, aqui tem que medir 45. Pronto. Agora ficou fácil. Vai ficar x sobre o seno de 45. Molezinha, molezinha. Né? Aí vamos lá, meio. Vocês estão me ouvindo aí? Calma, sim. Ok. Bom, quem que é o seno de 30? É meio, né? 1 sobre 2, meio. E quem que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Tá aqui, montei. Posso cortar o 2 com 2, né? Se for nesse caso. Aí nós temos que x vezes 1 é x. E 12 vezes a raiz de 2 é 12 raiz de raiz 2. de 2. Nessa questão aqui, eu acho que ele pediu para você pediu para considerar. Cara, é complicado. Eu acho que ela não pediu não, porque senão estava escrito aqui. O raiz de 2 como sendo alguma coisa. Ô, Douglas, Oi. e se a questão pedisse a distância entre C e B, como é que nós faríamos? Pois é, ó. A gente vai ver daqui mais para frente uma situação que você pode achar o seno desse cara aqui. Só que vai ser só lá para frente mesmo, lá nas equações trigonométricas. Eu vou entender que o seno de A mais seno de B é igual a seno de A, seno B, cosseno A, cosseno B. É um negócio mais complicado, entendeu? Mas tem uma forma para achar. Mas geralmente, nesses concursos, ele vai te dar, entendeu? Ele te daria o seno de 105. Não Beleza. muda, não, tá? Ele faria. Na verdade, ele não te daria o seno, né? Ele te daria todos os dados, porque você ia ter que identificar qual que você ia usar. Se era o seno, se era cosseno, se era tangente, tá? Mas tem uma forma de achar também. A gente vê depois isso aí. Porque a gente vai ver o negócio do ciclo trigonométrico depois.
Então, porque o seno, cosseno e tangente está tudo dentro de um ciclo trigonométrico. Então tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vocês já viram isso já? Sim, função. Pois é. Mas aí, em relação ao seno e cosseno, vai variar os valores. Tipo, no primeiro quadrante é seno positivo, cosseno positivo, beleza. Mas no segundo quadrante já muda. Só o seno é positivo, o cosseno é negativo. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Não vai ser agora não. Mas a gente chega lá. Ok. Aqui nessa questão, ele pediu aproximado, né? Porque ele queria que vocês utilizassem escala também. Só que no nosso caso, para calcular aproximado, eu tinha que dar para vocês a raiz de 2. Eu não gosto de atribuir valor para raiz de 2, não. Raiz de 2 para mim é raiz de 2 e acabou. Mas tá aqui, essa é a resposta. Se fosse numa questão minha, seria a resposta. Se fosse aqui na prova da Mackenzie, por exemplo, você ia ter que lembrar que a raiz de 2 é 1,4 alguma coisa, entendeu? Aí você multiplicaria 12 por 1,4, que daria um valor, e depois transformaria na escala aqui. Mas aqui é o resultado que a gente quer achar. 12 vezes a raiz de 2. Beleza? Deu para compreender, né? A lei do seno? Entendi. Ela é chatinha, né? Vocês vão ter que praticar. Agora, como é que a gente pratica? Fazendo. Como? Só posso passar 5 exercícios para vocês por semana? No caso, só semana que vem. Mas é prática, tá? É isso Essa aí. semana você não pode passar, não, né? Eu vou deixar como como pós-aula uns vídeos do YouTube. Eu vou ver uns vídeos, porque aí amplia a explicação, né? O cara pode explicar de um jeito mais você pode passar alguma coisa que não necessariamente seja valendo nota, sei lá. Pode não? Os exercícios complementares, professor. Só pode Não, passar ele não pode, não. Só pode passar um Não, vídeo porque assim, se não sobre... vale nota, porque assim, se não vale nota, o que vai ficar para o aluno? Ele não precisa fazer, porque não vale nota, entendeu? Claro, a gente tem que conscientizar para o aluno que é interessante fazer, porque é isso que a escola quer. Então, assim, se eu fosse indicar para vocês, para praticar, pega o livro. O livro não tem resposta? Tem. Resolve e confere a resposta. Pronto. E também tem alguns vídeos na internet que tem, né? Gente respondendo, aí antes dele falar a resposta, você pausa e tenta responder, depois você vê a resposta. Então, lá eu vou ainda é melhor, que ele ainda explica. Se tu tiver errado, ele vai lá e explica o porquê que tu errou. Ele vai resolver contigo. Após a aula de hoje vai ser uns vídeos explicando a situação daí do seno e do cosseno, tá? Mas vamos lá, vamos pro resumão. Lá do início. Entenderam isso, né? Se eu quiser resolver pela lei do seno, eu posso usar qualquer triângulo. E isso aqui é sempre válido, que o lado sobre o ângulo oposto, o seno do ângulo oposto a esse lado é igual ao outro lado sobre o seno oposto a esse outro lado, não é isso? Ficou claro, né? Ó, A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Isso é beleza, né? Aí quando eu chegar no pepino, num problema, quero achar a variável. Então eu já sei que raiz de 2 sobre seno de 60 é igual a x sobre seno de 45. Não é isso? Outro. Aqui, eu atribuí valor para 30, né? Que faltou. Então, ó, eu sei que 10 sobre seno de 30 é igual a x sobre seno de 60. Não é isso? E assim por diante. É só isso. Aí virou só razão em proporção. É matemática básica. Só que com os números mais esquisitos. Mesma coisa aqui. Eu queria achar a distância da ilha A para a ilha B, e eu tinha que elas formavam no mapa esse triângulo aqui, que o ângulo lá de cima é 30 graus, e o ângulo de baixo era 105. Aí viu a sacada. Se os ângulos internos de um triângulo valem 180 graus, e eu já tenho um ângulo de 105 e 30, bom, se eu somar isso tudo dá 135. Quanto que falta para o outro? Falta 45. É essa a sacada. E o seno de 45 eu sei quem é, né? Então ficou que 12 sobre seno de 30 é igual a x sobre seno de 45. Resolvi meio pelos extremos. Resolvida a questão. Se possível, releiam o material, que eu acho e leiam, que a maioria nem leu, lê lá, porque está um pouquinho mais unido, mas na leitura pode ficar mais fácil de compreender. E vejam após a aula, né? Vocês têm o horário de matemática para síncrono, né? Usem ele para estudar, cara. É assim mesmo. E a gente vai matando as dúvidas
nas próximas aulas. Amanhã eu vou fazer uma aula só de exercício, resolver exercício com vocês para a gente abrir a mente, né? Ver praticar junto e ver o que acontece. Bom, essa é a lei do seno. Aí nós temos a lei do cosseno. A lei do cosseno é pouco usada. Vocês não vão usar muito não, porque geralmente dá para usar a lei dos senos dos mesmos triângulos. Só que é interessante saber, né? Bom, é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. Essa lei também é conhecida como Super Pitágoras, tá? É bem parecido com Pitágoras, só que vai mudar em relação ao lado que você estiver querendo calcular. Né? Então é isso, ó. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Isso aí é bem bonitinho. Né? Olha só. Tá aqui, ó. A fórmula é essa. Ó, se eu quero achar A ao quadrado vai ser igual a B quadrado mais C quadrado. Tá vendo, ó? Lembra Pitágoras, né? Não é isso? Não lembra Pitágoras? A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Só que tem esse acréscimozinho aqui, ó. 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Olha só que bonito, né? Aí fica só atento, ó. Se eu estou querendo calcular o A, vai ser o ângulo oposto. Só não pensa entre os outros dois lados. Pensa oposto, é sempre o oposto a ele, ó. O oposto a A é o cosseno de alfa. Se eu quero calcular o B, vai ser B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC vezes cosseno de beta. E o último, que é o C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes cosseno de φ. E aí? Difícil? Não é difícil, não. É uma fórmula medonha, né? Você olha assim para a fórmula, cara, que fórmula medonha, um negócio grande, tem quadrado, tem produto, tem o cosseno e tal. Meu Deus, que é isso? Mas é sussa. Tá? Só lembrar o que você quer achar, aí vai ser o quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto dos outros dois, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Que é o ângulo oposto ao lado que tu quer achar. Vamos aqui, ó, por exemplo. Eu pedi para considerar, determine o B, quer saber o B, e considera o cosseno de 50 igual a 65 graus. 0,65. Tá? Faltou o grau aqui, porque o meu computador não tem esse grauzinho aqui. Sacanagem. Então vamos lá, ó. Eu quero achar B. Então, ó, B quadrado vai ser igual aos outros dois lados ao quadrado. 10 quadrado menos 8, mais 8 quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8, cosseno do ângulo oposto ao lado que tu quer achar, que é 50. Cosseno de 50. Mas não tá na equação que precisa considerar o 50 como 0,65. Não, eu já vou substituir, tá? Então, B ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100, né? Yes. Mais 8 ao quadrado, que é 64, menos 2 vezes 10... 20. 20 vezes 8? 160. Cosseno de 50, ele te deu lá que é 0,65. 0,65. Aí eu tenho que fazer essa continha aqui, tá? Bom, 100 mais 64, 164. 164. Aí 100 vezes 0,65 dá quanto? Deixa eu ver aqui, para não perder muito tempo. Vocês sabem multiplicar já, então... 160 vezes 0,65 é 104, tá? Essa continha aqui dá 104. Peraí, o quê? Dá 104. 160 vezes 0,65 é 104. 104, isso. Então, ó, o B ao quadrado vai ser igual a 164 menos 104 dá 60, né? Isso, 60. Logo, B vai ser a raiz de 60, né? Passa ao quadrado, passa a raiz, fica a raiz de 60. Agora fatora. Aí fatora lá o 60. Por Mas 2, vai dar... 2,15. Por 3, Do- 5.
Ó, 2, 30, 2, 15. Aí fica 2 fora. É. Isso aqui é a mesma Vai dar coisa 7 que alguma coisa, né? 2 raiz de 15. Tá? B igual a 2 raiz de 15. Tá, ó. Porque 2 ao quadrado é 4, raiz de 15 ao quadrado é 15, 4 vezes 15, 60. Eu tava lá em decimal, pô. Não, não precisa fazer decimal não, aí só fatorar. Aí a gente Beleza, beleza. já viu como fatora, né? Aí, ó, o 60 é tranquilo de fatorar, né, William? O cara achou ruim fatorar lá o 1.600 algo, 16 mil alguma coisa, né? 16.284. 16.440. É, Alguma coisa era assim. por aí, era. Olha aí, não é difícil, né? Não é difícil, só que ela é grande, é extensa. É prática para memorizar. Porque se eu quisesse achar o 10, por exemplo, seria 10 ao quadrado, era igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado, vezes menos 2b8, vezes o cosseno desse cara aqui que eu não sei ainda, né? Entendeu? Então, ele não deu, mas seria isso, né? É só verificar o lado que você tem, você vai começar Pitágoras. Pensa que é Pitágoras. Aí depois só acrescenta esse cara aqui. O produto de 2BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que tu quer achar. Tranquilo? Eu acho que é até mais fácil que esse, porque as divisões são meio complexas aqui, né? Na lei do seno. Aqui é só substituir. Se memorizar a fórmula, substituir. Porque no final, pessoal, não são 3 fórmulas não, tá? A fórmula é a mesma. A gente só mostra que varia de acordo com um lado, mas é a mesma fórmula. Por exemplo aqui, qual o valor de x? X ao quadrado igual Vamos lá, x ao quadrado é igual 4 sobre 2. 4 ao quadrado, cara. 4 ao quadrado. Isso, 4 ao quadrado, Mais- mais 3 ao quadrado. Eu tô tão Menos. corrado com seno e cosseno, professor, que sobre Uhum. minha mente. É Menos menos 2 vezes. vezes 4, vezes Vezes. 4, vezes 3. Vezes. Vezes o cosseno de 30. Isso aí, garoto. É só isso, né? Ó. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 30. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8, 8 vezes 3, 24. 24, né? E o cosseno de 30 é? Cosseno de Meio. é Não, raiz de é o 3 cosseno. sobre 2. Cosseno Raiz de é 3 sobre cosseno. 2. É. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ah, cosseno feio. Vamos lá. Então vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25, menos 24 raiz de 3 sobre 2, não é isso? 24 vezes raiz de 3 é 24 raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso, pessoal, simplificar isso aqui. Né? 24 dividido para 2 é 12. Então fica menos 12 raiz de 3. Mas ficou feio, não ficou? aquela raiz ali. É, aquela raiz ali quebrou no meio. Então o x vai Continua, ser... professor. o x vai ser igual a raiz de 25 menos 12 raiz de 3. E aqui a gente morre, tá? Morre aqui. Professor, mas não dá para diminuir o 12, 25 menos 12 não? E manter a raiz? Não, não pode não, tá? Não Porque, pode? porque o 12 está multiplicando a raiz de 3. Então, para mim fazer essa operação, eu tinha que multiplicar por 12 raiz de 3. Como eu não posso, como não precisa fazer, né? Para mim não precisa fazer não, isso aí. Um outro jeito, aí daria uma equação do quarto grau. Mas aí não é pro nosso bico ainda não, ó. Seria passar o 12 raiz de 3 para o lado e x quadrado para o outro. Que ficaria 12 raiz de 3 é igual a 25 menos x ao quadrado, né? 25 menos x ao quadrado. Aí eu elevaria ao quadrado, essa raiz sumiria. Né? Ficaria 144 vezes 3, daria um número lá, tal. Aqui daria um polinômio do quarto grau. Eu só não sei se seria biquadrado. Como seria biquadrado, aí dava para achar por delta. Só que aí não precisa, é abuso, né? Tá bom aqui, ó. Tá?
Aí é Bi abuso. quadrado. O que é bi quadrado? É assim, ó. Tu conhece a equação do segundo grau assim, né? Ax quadrado mais bx mais c. Não é isso? Yes. A bi quadrada seria ax à quarta mais, ax à quarta mais bx quadrado mais c. Então, ó, ela levou as duas variáveis ao quadrado, entendeu? Por isso que é bi quadrada. Só que dá para resolver da mesma forma que resolve essa. Eu só tenho que chamar x ao quadrado de outro nome. Tipo, x ao quadrado eu vou chamar de t. Aí ela viraria essa. Aí eu resolvia e depois substituía aqui. Depois a gente vê isso aí. Isso é muito lindo, cara. Matemática dá para resolver. Eu achava um valor mais bonitinho, mas não precisa não, tá? Morreu aqui, ó. Entendeu? Morreu aqui. O cosseno do ângulo C, pessoal, eu peguei na internet. Não, eu que decidi colocar, só que eu não sabia que dava esse valor feio aqui. Mas acho que dá pra gente ver, né? Dá pra gente ver. Vamos ver aqui. E o link da eletiva nada, né, Du? Rapaz, eu tô dando aula aqui, cara. Os outros que... Ó, vamos resolver aqui, ela, ó. O Já ângulo saiu o C... link da eletiva, João Vitor. Só deixa a aula e rolar agora. Ó, se eu quisesse achar o ângulo C, como é que eu faria, né? Só pra gente montar aqui como seria, ó. Eu quero um ângulo C. Então eu tenho que pegar o lado oposto do ângulo C. Porque, ó, também, pessoal, eu posso achar o cosseno. O cosseno pode ser minha variável, tá? Não é só os lados, não. Eu posso, tanto lá no seno, como eu posso ter como uma variável o cosseno do ângulo, o seno do ângulo, entendeu? Então, ó, ele queria calcular o cosseno do ângulo C. Então, montando, como o ângulo C está oposto ao 4, seria o quê? Seria 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que a gente achou, né? Que é esse número feio aqui. Seria 25 menos... vamos mexer com isso não, que vai dar uma conta feia. Mas seria isso, tá? Ó. Seria isso. Só para mostrar como seria, ó. Mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 25, menos 12 raiz de 3, vezes o 3, cosseno de C, que eu não sei, entendeu? Aí, numa situação normal, mais bonitinha, eu resolveria tudo isso, né? Passaria tudo para o outro lado e isolaria o cosseno de C. Aí eu encontraria o ângulo, tá? Poderia achar. Mas como tá um valor esquisito aqui, a gente deixa como tá. Não precisa calcular o cosseno do ângulo C, não. Amanhã a gente vê mais problemas e vai matando essas dúvidas aí com as resoluções, tá? Aí eu deixei por último aqui, por que é super Pitágoras, né? Por que é super Pitágoras? Aí eu deixei esse triângulo aqui, a gente sabe que ele é retângulo, né? Se ele é retângulo, eu sei que o cosseno de 90 é zero, né? O cosseno de C seria zero. Mas vamos fingir que não sabemos que ele é retângulo. Finge que ele é normal. Então, ó, o que aconteceria? Eu quero achar quem é esse ângulo. Então seria o quê? Seria 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 9 vezes 12, cosseno desse ângulo C que eu não sei, não é isso? Eu quero achar quem é ele. Bom, 15 ao quadrado, ele é 225. 9 ao quadrado é 81. E 12 ao quadrado é 144. 2 vezes 12, 24. 24 vezes 9. 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vai 1. 9 vezes 2, 18. Perdão. 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21, né? Então ficaria menos 216 cosseno de C. O que acontece, pessoal? O que acontece aqui, ó? Nem precisava fazer essa conta, porque ela é grande, mas, ó, 225, 81 mais 144 dá exatamente 225, né? Não é isso? Menos 216 cosseno de C. Quando eu passasse 225 para o outro lado, ficaria 225 menos 225, que dá quanto? 1. Dá zero, pô. Pô. Ué? 225 menos 225. Ah, tá. Eu escutei dividido. 0 igual a menos 216 cosseno de C. Ora,
Um produto só pode dar zero se a mais variável for... For quanto? Um For zero. produto. Se for zero, só vai dar zero se for se um dos fatores for zero, né? Então o cosseno de z é quanto? É zero. Entendeu? Aí o que acontece, pessoal? Se o cosseno de c é igual a zero, ó, eu posso anular tudo isso aqui, ó. Se eu souber que o cosseno de c é igual a zero. O que restou? Só o teorema de Pitágoras. Tá vendo? Só restou o teorema de Pitágoras. Jesus Então é Christ. como se o teorema de Pitágoras ele se mutasse, ele virasse uma mutação, tomasse bomba, para poder ser resolvido em qualquer triângulo. No triângulo retângulo ele se anula, vira só Pitágoras, e nos outros triângulos ele vira super Pitágoras. Para memorizar é quase igual ao Pitágoras. Né? Memoriza igual ao Pitágoras. Só que com esse acréscimozinho, né? De menos 2bc cosseno de alfa. Toda a vida. Pronto. É isso. Amanhã a gente continua. Né? Amanhã a gente continua. Não saia da aula ainda que eu vou fazer chamada. Tá? Não saiu não, senão vai pegar falta. Ah, que nem professora chata, bicho. Não, quem quiser pegar falta, pega falta, não tem problema não. O professor é Beleza. calvo. Dá esse crédito pra ele. Sou calvo não, pô. Eu não sou não, eu tenho um cabelo que nem todo Sim. mundo, eu só não deixo crescer. Aí Entendi. fica... Não é que nem uma ação, não. Ou não, Marcelo é calvo mesmo. Cadê, cara? No Douglas é estilo. Pai, bicho, tá sacaneando aqui o negócio. Pai, agora travou tudo aqui. Que beleza, mas tem 6 minutos de aula ainda. Então é isso, a gente vai... Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Sim. Então não. Ela tem bom Travou som. foi tudo aqui. Porque é chamado Douglas, né? É. Que nem os outros professores. Só colocar o nome aí no chat. Aparentemente, acho que a chamada do Diferente. professor é só... A chamada do professor ainda é melhor, ele só meio que, sei lá, tira um print, não sei, é uma loucura muito Eu acho que louca. ele tá nem ouvindo a gente, papo dele. Eu Era acho que ele, chamado, eu acho. eu acho que ele quitou. Ainda bem, senão ele ia me dar Não, ele tá escrambaço. aí. Vixe. Aí deu bom. Ah, Ai, meu Deus. Meu microfone pifou. Meu pai. Deve Fala estar perto saindo do fumaça. Aí, Já tava boa a situação. Então o chat tá liberado. Não, só pra ir. Tá não, tá desbloqueado. professor, aí, Totalitarista. Parabéns, Douglas. 10 Parabéns. conto. Aqui perto de casa. Onde é isso aí, pô? Microfone R$10. Não é muito confiável, não. Tem uns ruídos no fundo, tá ligado? Mas isso daí é efeito do vídeo que você vai assistir. O professor não tá ouvindo a gente, não. É tipo, o fone dele pifou, ele tá dizendo que ele não tá conseguindo falar e não tá conseguindo ouvir? Deve ser essa. Ele Tá, falou ele que consegue. consegue ouvir. Mas a gente não consegue escutar o seu, não, professor. Que universal. Uma hora ele deve estar. O Douglas é ótimo. Essas coisas acontecem na aula dele.